primeira informação que eu preciso compartilhar com você é que a constelação sistêmica, a terapia sistêmica, não é um método cientificamente comprovado. Não é e não vai ser porque não se propõe a ser cientificamente comprovado. A gente tem, eu vou deixar como referência para vocês um livro maravilhoso do Capra, que chama A Visão Sistêmica da Vida, onde logo no primeiro capítulo ele já explica a diferença entre a visão linear e a visão sistêmica. Então, a ciência, ela segue uma linha de raciocínio que precisa reduzir para observar e melhor compreender. E a visão sistêmica, a gente olha o todo. Não dá para transformar um trabalho sistêmico numa metodologia cientificamente comprovada. Por quê? Porque quando a gente repete, o resultado não é o mesmo. Para cada pessoa que experimenta a constelação, tem uma transformação interna, porque o objetivo da constelação é uma transformação pessoal, é uma transformação de um conteúdo interno seu. Então, o primeiro mito sobre constelação que eu já quero desconstruir com você é que não é cientificamente comprovada, não pretende ser cientificamente comprovada, porque a gente não consegue replicar e ter o mesmo resultado. Se você fizer 10 constelações, você vai ter 10 resultados diferentes. Se 10 pessoas diferentes fizerem constelação, vão ser 10 resultados diferentes, tá? Então, partindo desse princípio e entendendo que não é e não vai ser cientificamente comprovado, será que a constelação tem alguma eficácia? Bom, os feedbacks que eu recebo são sempre todos muito positivos das pessoas que experimentam o trabalho comigo. E eu tenho uma linha de raciocínio, como eu venho do mercado financeiro, eu tenho essa estrutura, né, de ser uma planilha de Excel ambulante, eu tenho uma necessidade de entender. E aí o pilar que eu quero explicar para você sobre a compreensão é simples. Vamos lá. Você é fruto de uma combinação perfeita de 3 elementos: um óvulo, um espermatozoide, um espaço-tempo. O óvulo a gente chama de mãe, o espermatozoide a gente chama de pai, o espaço-tempo a gente chama de criança interior, o momento em que você nasceu. Esses 3 elementos interferem em quem você é hoje. Se você fosse filha ou filho de um outro homem, de uma outra mulher, não seria você, seria uma outra pessoa, teria uma outra bagagem. A ciência consegue comprovar isso cientificamente pelo seu DNA e reconhecendo e mapeando as características genéticas. Então, a cor do meu olho, o tom da minha pele, o meu tipo de cabelo, o meu biotipo físico, tudo isso é visível, palpável e cientificamente comprovado que a gente herda dos nossos ancestrais. Só que a gente também herda padrões emocionais. Você já viu uma pessoa que nasceu e foi afastada dos seus pais? Por exemplo, o pai morreu quando a pessoa ainda era criança, ou então os pais se separaram e houve esse distanciamento e a pessoa cresceu só com a mãe, por exemplo. E aí o tempo foi passando e aí você percebe que o entorno começa a falar assim: nossa, é a cara do pai, tem o jeito do pai, nossa, é o gênio do pai, se comporta igualzinho o pai, nunca viu o pai na vida, mas parece que é a reencarnação do pai. Eu já ouvi isso várias vezes, e você também já deve ter ouvido isso. Por quê? Porque os conteúdos emocionais desse pai e dessa mãe estão 100% presentes dentro de você. Um pilar que a gente traz para a constelação, né, o que eu chamo de matemática sistêmica da vida, que você é a combinação perfeita desses 3 elementos, é porque 100% do seu pai vive em você, 100% da sua mãe vive em você. E a experiência emocional que eles experimentaram também vive em você. E essa experiência emocional, que talvez eles não deram conta de olhar, talvez eles não tivessem oportunidade, nem ferramentas, nem processos terapêuticos adequados para cuidar disso, faz com que você esteja experimentando no aqui e agora impactos na sua vida sobre isso. Então, por exemplo, se a sua mãe perdeu a mãe dela muito cedo, por exemplo, a sua avó morreu no parto da sua mãe, isso gera um registro emocional, isso gera uma dor emocional, isso gera um efeito chamado de fluxo de amor interrompido, onde aquela criança nasceu, veio ao mundo, mas foi privada de conviver com a sua própria mãe.
E durante o período de gestação, aquela criança se sente um com a mãe e, de repente, aquela ruptura acontece. Existe um registro emocional de trauma dentro daquela pessoa. E, sistemicamente, não tem nada certo nem errado. Aqui, o processo terapêutico não faz juízo de valor se foi certo, se foi errado, separar, não separar, morrer ou não morrer. A gente se atém aos fatos como foram e a gente regenera o conteúdo emocional que está acoplado àquilo. Aquela criança que se sentiu abandonada por aquela mãe, porque a mãe morreu no parto, ela tem o direito de sentir isso, porque foi uma dor emocional nela. Só que cognitivamente não faz sentido. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu gosto sempre de repetir esse exemplo. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Emocionalmente, o registro que ficou dentro de mim é como se eu tivesse sido abandonada pelo meu pai. Eu convivia com ele o tempo inteiro, de forma bem intensiva, e de repente, pá, ele sumiu. Só que o registro emocional, a razão não entende, mas o registro fica. Então, eu ficava com uma dor de abandono que eu não conseguia entender. Eu entrava em processos terapêuticos e procurava uma terapia aqui, outra terapia ali, e aí o mapeamento era mais ou menos o mesmo. Ah, não, olha, isso é dor de abandono. Eu falei, não, mas eu não fui abandonada, isso não faz sentido para mim. Minha mãe, inclusive, nem trabalhava, cuidou de mim a vida inteira desde criança. Eu só fui entender o que o externo dizia de registro emocional de abandono quando eu acessei internamente a dor emocional de abandono que eu experimentei com a morte do meu pai. E aí, ao longo do processo terapêutico, eu fui, né, mergulhando ainda mais nas minhas dores emocionais, eu fui buscar uma outra origem para essa dor emocional de abandono, que vinha lá da minha criança que tinha sido afastada, separada da minha mãe ainda muito pequena, durante um tempo curto, mas ainda assim o suficiente para ficar com esse registro emocional. E aí, se eu vou mergulhando ainda mais nesse passado, esse registro emocional vinha da minha mãe também, que perdeu o pai quando ela tinha 12 anos, ela viu o pai dela morrendo. O meu pai, que o pai dele também morreu quando ele era muito novo. Percebe que existe uma repetição sistêmica, um ciclo que se repete? E aí aquele padrão emocional vai se congestionando. E várias dificuldades que eu tinha no meu dia a dia, eles estavam diretamente associados a essas dores emocionais, só que eu não tinha consciência disso. Então, o processo terapêutico sistêmico, ele é algo muito difícil da gente explicar, porque não é algo que passa por aqui. É algo que acessa o que está inconscientemente registrado aqui. A gente não tem consciência de tudo que acontece. Vou te fazer uma pergunta. Quando você inspira, você sabe quais são as substâncias que você está inalando? Você sabe qual é o mecanismo todo? Se você não for médico, não for especialista da área, você não sabe e você nem tá se importando em saber. Mas você tem uma sabedoria interior que dá conta de receber esse ar que você inspira e metabolizar ele, fornecendo para o seu organismo exatamente aquilo que ele precisa e expirando tudo aquilo que você não precisa mais. Então, quando a gente fala de mergulho consciente no inconsciente, é acessar essa sabedoria interior que tem dentro de você, que tem ali todos os registros emocionais arquivados, mesmo que você cognitivamente não saiba disso. Eu já cansei de atender pacientes, clientes que chegam e falam assim, mas eu não lembro nada da minha infância, eu não sei nada da minha história. Ou então, meus pais morreram muito cedo, eu não sei como era a relação deles, eu não sei nada sobre os meus pais porque eu fui adotada. Não importa você não ter informação cognitiva. A informação emocional está aí dentro de você. E aí, o processo de terapia sistêmica te ajuda a fazer contato com esse conteúdo emocional e trazendo para a consciência e fazendo essa integração. Várias informações da minha vida, da minha ancestralidade, eu descobri ao longo do processo terapêutico.